você, querido, que às vezes você fica pensando assim: eu estou sozinho no meio das dificuldades e das lutas que eu estou enfrentando. Diga para o seu irmão assim: você não está. Fala assim: o Senhor já enviou uma comitiva de anjos poderosos para te proteger. Você nunca vai estar sozinho. Às vezes, querido, você passa pelo vale de sombras da morte. Às vezes você passa pelo fogo e você dá vontade de desistir de tudo e parar com tudo. Mas eu queria dizer para você que é isso que acontece com você. Anjos poderosos estão guardando sua vida. Eu quero que você acenda para mim, por favor. Eu quero provar isso biblicamente para você nessa noite. Abra sua Bíblia no Salmo 91, porque nós vamos fazer esta oração nessa noite. Salmo 91. Muitas vezes você chega numa casa e você encontra a Bíblia aberta no Salmo 91. Quem já encontrou a Bíblia aberta no Salmo 91 da nossa mão? Todo mundo. Diga assim: Bíblia aberta, sem coração aberto, não adianta. Bíblia, queridos, não é amuleto. Bíblia não é amuleto. O Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Então, aquele que habita. Então, se você habita no esconderijo do Altíssimo, se você é filho do Senhor, você pode dizer ao Senhor assim: diz ao Senhor, ele está dizendo ao Senhor: meu refúgio e baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as tuas penas, e sob as suas asas estarás seguro. Sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, verso 6, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos, diga, não é um anjo, são muitos anjos, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E o texto diz assim: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Você vai pisar o leão e a serpente, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Então, querido, eu quero dizer para você, aqui está a prova daquela imagem que eu coloquei. Quando você abre a palavra de Deus na sua casa, na sua vida, quando você ora, quando você diz: Senhor, abra os céus sobre a minha casa, sobre a minha família, a Bíblia diz que o Senhor dará ordens. Não é você que diz: Senhor, manda os anjos. Ei, Senhor, eu estou dizendo aqui: anjos, fiquem aqui ao meu redor. Ei, anjos, me protejam. Mas você pode dizer: Senhor, envia os teus anjos. Quem dá ordem aos anjos é Deus. Quem ordena o serviço dos anjos é Deus. Então, querido, às vezes você não está vendo, mas você está protegido. Você imagina que proteção aquela? Quem é que vai se aproximar de você? Que inimigo pode se aproximar de você quando o seu coração está firme no coração de Deus? Anjos poderosos, anjos de guerra. Queridos,
A Bíblia diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Então, uma coisa que Deus tem falado comigo muito essa semana, Deus tem assim, como gotejar de uma água, Deus tem falado comigo, que a gente precisa ser grato. Semana inteira Deus falando comigo assim: nós precisamos ser gratos. Então a palavra gratidão tem vindo no meu coração essa semana toda, e quem tem me acompanhado tem visto que tem saído dos meus lábios isso, nas orações, agradecendo a Deus. Porque, queridos, quando Jesus curou aqueles 10, eles foram embora, e a Bíblia diz que um só voltou. E a Bíblia diz assim: aquele que voltou foi salvo. Sabe por quê? Porque os outros foram curados, mas aquele que voltou foi salvo e curado e salvo. Diga para o seu irmão: um coração grato atrai sobre nós a cura e a salvação. Queridos, não deixe de agradecer. E isso que Deus tem falado comigo é com relação à nossa igreja. Queridos, eu fiquei feliz hoje com todas as dificuldades que nós passamos no segundo semestre, muitas lutas, batalhas. Mais de 20 pessoas vão se batizar, eu acho que chega no grupo dos 25. Vidas. Hoje minha esposa, a gente foi conversar com algumas pessoas hoje assim, e a gente ficou assim, da obra de Deus na vida dessas pessoas, da salvação de Deus na vida dessas pessoas, e isso tem mexido com o meu coração. Senhor, muito obrigado, porque apesar das imperfeições nossas, apesar da gente meter os pés pelas mãos, como humanos limitados e muitas vezes falhos, o Senhor tem sido fiel sobre a sua igreja, porque a igreja é dele. A palavra que eu tenho nessa noite, ela se refere à igreja, à importância da igreja, as marcas da igreja. Então abra a sua Bíblia no livro de João 17, é o texto nosso nessa noite. João 17. As marcas apontadas por Cristo para a vitalidade da sua igreja. Diga assim: as marcas apontadas, vamos ler juntos, as marcas apontadas por Cristo para a vitalidade da sua igreja. Nessa noite, pensando naquela palavra que Deus tem trazido ao meu coração nesta semana, palavra de gratidão. Ser grato por aquilo que eu tenho recebido, ser grato por aquilo que Deus faz, ser grato por aquilo que Ele tem feito na sua igreja. Lembrar que algumas marcas que Cristo mesmo, Cristo da igreja, o Senhor da igreja, Ele apontou para que a igreja seja saudável. Por que tem a imagem de uma planta, de uma árvore? Porque tudo que é saudável cresce e se reproduz. Tudo que é saudável vai crescer e se reproduzir. Diga assim: as células saudáveis irão crescer e se multiplicar. Queridos, tudo que é saudável. Então, o que nós precisamos fazer na vida para trazer saúde? Primeiro, para o corpo, saúde para a alma, saúde para o espírito, saúde para a igreja. Se eu for um crente saudável, serei parte de uma igreja, e sendo parte dessa igreja saudável, esta igreja será vitoriosa na terra, no papel que ela deve desempenhar. Queridos, no texto de João 17, o conteúdo dessa oração, Jesus fez 3 súplicas. Ele orou fazendo 3 súplicas no livro de João, no texto de João 17 que nós vamos ler.
E primeiro, Jesus orou por si mesmo. Em João 17, Jesus ora por ele e diz ao Pai que ele concluiu a obra. Qual foi a obra que Jesus concluiu? Qual foi a obra? Jesus começa fazendo uma oração e ele diz: Senhor, eu oro por mim. Ele estava orando por ele, e ele estava orando dizendo assim: eu concluí a obra. Qual foi a obra que Jesus fez? A obra que ele fez foi fundar a sua igreja, o corpo de Cristo. Você pode glorificar a Deus por isso? Então não fique de boca fechada. Quando você quiser glorificar, você glorifica. Quando você quiser dar um aleluia, você dá. Fique à vontade, meu querido. Se o Espírito Santo te cutucar, deixa ele te cutucar. Não precisa ficar em silêncio. Eu não quero que você fique em silêncio. Eu só quero que você não converse com a pessoa que está do seu lado. Mas se você tiver que conversar com ele, que você glorifique ele. Tá? Então, se o Espírito Santo te cutucar aí, pode glorificar o Senhor, não tem problema não. Em nome de Jesus, porque eu embalo aqui também, aleluia, e glória a Deus também. Mas, querido, Cristo está dizendo assim: Senhor, eu oro. Ele, na oração sacerdotal, ele ora por ele mesmo, e ele diz ao Pai, no versículo 1 ao versículo 5, em João 17, abra a sua Bíblia, está lá, está aberto o texto ali, eu vou abrir a minha Bíblia. Ele diz assim, em João 17: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus então ele ora por ele. Ele diz: Senhor, eu completei a obra. Querido, se há uma frase que impacta o meu coração, se há uma frase que mexe comigo, é a frase de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele diz: está. O que ele diz? Está. O que ele quis dizer? Senhor, está acabado. O que tinha que ser feito para a salvação de todos esses aqui foi feito. O que tinha que ser feito para que a igreja fosse formada foi feito. Senhor, glorifica-me com a mesma glória que eu tive no início, Senhor, com aquilo que eu recebi. Pai, glorifica-me porque eu consumei a tua obra. E qual é a obra que Jesus Cristo veio fazer? A obra da salvação, da estruturação e da vida eterna a todos aqueles que creem. Queridos, diga para o seu irmão: eu sou a obra completa de Jesus Cristo. Diga assim: eu sou a obra perfeita de Jesus Cristo. Diga assim: eu sou a obra poderosa de Jesus Cristo. Diga: eu sou a obra final, maravilhosa de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Isaías 53, diz assim: quando ele der a sua vida e resgate de muitos, ficará alegre com a obra que fez. Quando ele, isso Isaías escreveu 1000 anos antes, e Jesus completou a obra na cruz do Calvário. Mas também Jesus orou pelos seus discípulos. Do verso 6 ao verso 19, ele ora por você, ele ora por mim, ele ora por nós. Eu não vou entrar aqui porque nós vamos entrar nas marcas da igreja. Eu só quero dizer que ele orou por ele mesmo, ele orou pelos seus discípulos, depois ele orou pela igreja. Do versículo 20 ao versículo 26, ele ora pela igreja.
Deixa eu só lembrar um pouquinho para você o que ele fala sobre a igreja. É interessante o que ele vai dizer. No verso 20, né? O verso 26 que eu disse para você. No verso 14, ele diz assim: que nós não somos do mundo. Diga assim para o seu irmão: nós não somos do mundo. Diga assim: nós estamos aqui de passagem. Então, na oração de Jesus, ele diz assim: Pai, eles não são do mundo. Glória a Deus, gente. Glória a Deus por isso. Ah, que frase que Jesus, que palavra que Jesus diz: Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Oh, queridos, quando Jesus diz isso, eles não são do mundo. Queridos, ele está dizendo assim, que nós não pertencemos a esta terra. Querido, então, não se acostume com isso aqui. Não se acostume com as coisas desse mundo. Diga para o seu irmão: não se acostume. O céu é bem melhor. Quem se acostuma com isso aqui, querido? Você quer ficar aqui? Alguém quer ficar aqui? E Jesus diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Agora, ele também diz outra coisa sobre o mundo. Ele diz assim: eles são odiados pelo mundo. Se você ler o texto, eu não vou ler agora, mas ele diz assim, do verso 14, ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu do mundo não sou. Nós não pertencemos a esse mundo. Então diga assim: então é normal sermos odiados pelo mundo. Querido, se você está enfrentando alguma coisa por isso, porque você é um filho de Deus, porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus, porque você vive na santidade, e as pessoas têm te perseguido, têm te caluniado, têm levantado contra você, primeiro saiba de uma coisa: você não é do mundo. Segundo, saiba que Jesus já avisou que você seria odiado pelo mundo. Agora tem uma coisa que Jesus também falou. No verso 19 ele diz assim, bem no verso 19 ele vai dizer assim: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. No verso 18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Diga assim: não sou do mundo, sou odiado pelo mundo, mas sou enviado para o mundo. É diferente. Eu não sou do mundo, sou odiado pelo mundo, mas sou enviado para o mundo. E por que eu sou enviado? Porque aquilo que eu recebi de graça, eu preciso também entregar aos outros. Queridos, esta é uma igreja de duas palavras: amor e cuidado. Diga mais uma vez: esta é uma igreja de amor e cuidado. Se você não sabe disso, nós vamos mais uma vez falar. Esta é uma igreja de amor e cuidado. Então quero só esse lado aqui. Esta é uma igreja de amor e cuidado. Então nós vamos falar o seguinte: vocês vão falar assim: esta é uma igreja de, e eles vão falar amor e cuidado. Vai ficar legal, moralzão. Vamos lá? Esta é uma igreja de amor e cuidado. Agora legal. Mais uma vez. Esta é uma igreja de amor e cuidado. Amém? Amém? Por que nós somos uma igreja que tem que ter amor e cuidado? Porque nós não somos do mundo, somos odiados pelo mundo, mas somos enviados para o mundo. Agora tem uma outra coisa que Jesus diz. No verso 11 ele diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-nos em teu nome. Diga assim: então sou guardado do mundo. Olha, não somos do mundo, somos odiados pelo mundo, somos enviados para o mundo e somos guardados do mundo. Quem lembra da imagem que eu coloquei lá? Aquilo lá é uma proteção de Deus na sua vida. Em nome de Jesus você é protegido. Você é protegido. Você não está sozinho.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você é guardado, você não está. Jesus disse: Pai, eu estou indo, Senhor, mas eu vou para junto de ti, Pai. Guarda-os no teu nome, para que eles sejam um. Por que é que Deus guarda a sua igreja? Por que é que Deus nos guarda? Deus nos guarda para que sejamos um, para que sejamos uma só família, para que sejamos um só povo, para que sejamos uma só igreja. A igreja, não a igreja local, mas a igreja corpo de Cristo. Querido, nós somos chamados do mundo, estamos no mundo, mas somos guardados do mundo, somos enviados de volta para o mundo, não pertencemos a esse mundo, somos odiados pelo mundo, e esta aqui não é a nossa pátria. Não se acostume com a terra, não se acostume com as coisas boas que você tem na terra, porque o céu é muito melhor, a presença de Deus é muito maior. Então, queridos, algumas palavras que eu queria. Jesus ele vai falar sobre a unidade da igreja nesse capítulo 17. Mas eu queria, porque nós temos 10 pontos, eu acho que eu quero passar esses pontos aqui, porque eles serão trabalhados nas células. Eu tenho percebido que muitos irmãos deixaram de participar das células. A gente tem observado os relatórios, e caiu o número de pessoas frequentando as células. Querido, nós aqui, nós só te damos o meio para você ser abençoado. Nós não pressionamos, nós orientamos você. Mas quando a gente fala: você quer ser abençoado? Eu quero. Querido, então vá para uma célula. Nesta semana, querido, se você está distante de uma célula, volte para a célula. Volte, porque nós queremos terminar o ano focados nisso. A igreja mesmo é a igreja lá na célula. Aqui é só celebração. Então volte para a célula, participe da célula, se envolva numa célula, porque você vai crescer, seus dons serão desenvolvidos. Eu fui participar de uma célula essa semana, uma célula abençoada, né? Um líder abençoado. O líder tem 1 ano e meio de convertido, mas um líder abençoado, poderoso. Essa semana passada também fui conhecer outra célula, com outro líder novo convertido, pouco tempo com Deus, mas abençoado. Deus tem, olha, eu estou impressionado com aquilo que Deus está fazendo. Eu estou impressionado. E queridos, Deus vai fazer muito mais. E isso é só o começo, em nome de Jesus. Então, queridos, a primeira marca, por favor, querido, a primeira marca, nós vamos observar texto por texto, vamos passar. A primeira marca da igreja, vitalidade, crescendo, é a autoridade espiritual dessa igreja. No verso 2 diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a terra, a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Deus deu a Jesus toda a autoridade, e a mesma autoridade dada a Jesus Cristo foi dada à sua igreja. Deus deu autoridade à igreja para pisar serpentes e escorpiões. Deus deu autoridade à igreja para curar enfermos. Deus deu a autoridade à igreja para libertar os cativos. Deus deu autoridade à sua igreja para restaurar, para levantar o homem. A igreja é a representação de Deus na terra. A igreja, não eu estou dizendo da igreja quatro paredes, mas eu estou falando da igreja viva, da igreja que é você. Deus deu autoridade a Jesus Cristo, e Jesus Cristo repassou essa autoridade a você. A primeira marca de uma igreja saudável, uma igreja com muita vitalidade,
é uma igreja que tem autoridade espiritual. Querido, quando você ora na célula, você ora na sua casa, você ora em qualquer lugar, você ora com autoridade, pois me deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que me destes. Mas a autoridade, ela não é somente para isso. A autoridade é para a pregação do Evangelho, é para anunciar o Evangelho. A autoridade é para que o Evangelho chegue aos confins da terra, porque ele diz assim: todo o poder que foi dado à igreja, para que você seja testemunha em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Diga para o seu irmão: você tem autoridade. Diga assim: você é a igreja e você tem autoridade. Então, outra marca apontada por Jesus Cristo para a igreja, por favor. Segunda marca é uma igreja que tem conhecimento espiritual. No verso 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A igreja é a igreja que tem conhecimento espiritual. Queridos, não basta apenas conhecer, é preciso exercitar o conhecimento. A vida eterna conhecemos, que nos foi dada através do Senhor Jesus, nos faz conhecer o Deus único verdadeiro, nos faz conhecer a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. E essa autoridade ligada ao conhecimento espiritual, um dia Jesus diz assim: errais, João 5,39, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quero dizer uma coisa: tem pessoas que conhecem muito do poder de Deus, mas não conhecem as Escrituras. Tem gente que conhece muitas Escrituras, mas não conhece o poder de Deus. Mas nós temos que ser uma igreja que conhece as Escrituras e conhece o poder e a autoridade de Deus. Diga: eu sou essa igreja. Jesus Cristo apontou uma marca, e esta marca para a sua igreja, que é você, a obra que ele acabou, é que você tenha autoridade, conhecimento espiritual, que você conheça a Deus, conheça a sua palavra, que você busque conhecer a Deus através da sua palavra, que você cresça nas células, porque nas células você interage, você pergunta, você discute. O mesmo sermão que está sendo pregado aqui vai ser diluído e trabalhado nas células. Terceira marca, por favor. A terceira marca de uma igreja, ela é de propriedade divina. Aleluia! Diga assim: a igreja é de propriedade divina. Ou seja, a igreja aqui, não estou dizendo as quatro paredes, eu estou dizendo vocês. Nós somos de propriedade de Deus. Nós somos propriedade divina. Ele diz assim no verso 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste, eram teus, o Senhor me confiou, e eles têm guardado a tua palavra. Aqueles homens que o Senhor confiou a Jesus, ele está dizendo: essas pessoas eram tuas, nós somos de Deus, ele nos confiou a Jesus Cristo. E Jesus está dizendo: eles têm guardado a tua palavra. E o outro verso é o verso 9, que diz: e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque, diga para o seu irmão, eles são de Deus. Diga assim: a igreja de Deus. A igreja é instituição divina, ela é de propriedade divina. Ela não é uma instituição humana, ela tem regras, ela tem princípios, ela tem doutrina, mas ela tem propriedade divina. Ela é de propriedade divina. Ela não é do homem, ela não é do pastor Wilson, ela não é do ser humano. A igreja pertence a Deus. A igreja pertence a Deus. Queridos, aquela célula que você tem lá, ela pertence a Deus.
Quarta marca, por favor. A quarta marca é uma igreja que vive pela fé. Versículo 8 diz assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Queridos, olha só o que Jesus Cristo está dizendo. Queridos, esta palavra que eu estou lendo para vocês agora é uma oração de Jesus. Foi a oração sacerdotal de Jesus. Você sabe que a gente pode conhecer a pessoa através da oração? Você quer conhecer um crente? Você chega para ele e fala assim: ei, meu irmão, ora aí. Aí ele vai dizer assim: ora para a reflexão. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Aí o outro vem assim: Senhor, tu sabes, amém, tu sabes a fome, demorou demais fazer comida, mas pela oração você conhece a pessoa, pela oração você conhece a tenacidade da vida espiritual da pessoa. Queridos, todo filho que tem intimidade com seu pai sabe conversar com seu pai. Diga assim: nós somos filhos, precisamos ter intimidade com o nosso pai. Queridos, quando eu não estou dizendo de chamar para vir orar aqui na frente, a gente tem vergonha. A primeira vez que eu fui orar na minha vida foi um aniversário de criança. Eu era uma criança. Eu comecei orando de pé e terminei sentado. As pernas bambearam tudo e eu fiquei sentado. A primeira vez que eu fui pregar, comecei a pregar e eu fui orar, né? Eu fui ver que eu estava tudo desajeitado, quase que eu enfiei o paletó todinho da calça. Mas querido, é assim. Mas com Deus, no seu quarto secreto de oração, na sua vida, intimidade com Deus. É pela oração que a gente conhece a vida de intimidade do homem cristão. Então, meu querido, no nome de Jesus Cristo, tenha intimidade com o Pai. Quinta marca, por favor: uma igreja de provisão sobrenatural. Por que muitas vezes você vem à igreja? Você vem à igreja para abastecer, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na palavra. Por que você participa? Por que você vem? Porque a igreja lhe propicia alguma coisa. A igreja, ela detém muitas das provisões de Deus. O que você está recebendo aqui nessa noite é a provisão de Deus, e a provisão sobrenatural. E o texto diz assim, verso 7: agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, vem do próprio Deus. A igreja não tem valor em si mesma, a não ser aquilo que tenha recebido de Deus. Sexta marca, por favor: uma igreja que tem alegria. Olha para o seu irmão, dá aquele sorriso rasgado assim, dá uma sorrida. Diga assim: você está bonito hoje. Diga assim: seus dentes estão brilhando. Diga assim: não, querido, não fica mais bonito desse jeito? Olha só como é que a igreja fica mais bonita desse jeito, todo mundo sorrindo. Olha só. Diga para o seu irmão: a alegria do Senhor é a nossa força. Então diga para o irmão: tenha muita alegria, você vai ter muita força no Senhor. Diga assim: show tristeza, show solidão, sai de ré. Entendeu? Diga: eu sou daqueles que têm alegria no coração. Sou a obra acabada de Jesus Cristo. Eu sou a igreja do Deus Todo-Poderoso. Eu sou uma igreja alegre, vibrante. No louvor, eu glorifico a Deus com alegria. Eles ficaram com medo, né? Falou assim: pastor, tem um louvor que eu fui ler na Andradina, festa de crente não tem hora para acabar. Tiago, eu sei que você estava querendo colocar, mas está com medo disso.
Coloca agora, querido. Festa de crente não tem hora para acabar. É um baião, o que é aquele lá? É um forrozão, né? É um forrozão. Festa de crente. E eu acho que ele ficou meio com medo assim, falou assim, esse negócio aqui não é. Mas eu queria ver a alegria da igreja. Porque festa, diga para o seu irmão, festa de crente não tem hora para acabar. Diga assim, tem alegria transbordante. Desculpa a expressão de mandar aí, porque eu queria dizer isso. Eu acabei dizendo, perdão, eu disse em nome de Jesus. Eles têm sido bênção. Mas, queridos, em nome de Jesus, sexta alegria, verso 13, eu já li. Deixa eu ler o verso 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesma. A igreja precisa ter a mesma alegria de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo na cruz do Calvário, diz, está consumado. Você acha que ele falou assim, ó, para o Pai assim? Pai, está consumado. Não. Ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Com alegria, com satisfação do que ele estava fazendo. Diga assim, então as coisas de Deus são feitas com alegria, com satisfação. Diga assim, na obra de Deus não há peso nas costas. Diga assim, o fardo de Jesus é um fardo leve e suave. Diga assim, um fardo mais pesado eu já deixei na cruz do Calvário. Diga, eu não carrego o fardo pesado, porque tudo que eu faço por Deus, para Deus, diga, tudo que eu faço para Deus, eu faço com alegria. Deus te abençoe. Sétimo, por favor, uma igreja que vive em santidade. Santidade na vida da igreja, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um dia eu vou pregar mais sobre isso, mas o texto é o verso 16 e o verso 17 que diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Diga para o seu irmão assim: a igreja pode ser santa, santificada pela palavra. Diga, o que torna uma igreja santa é a palavra. Diga assim: quanto mais eu beber e comer da palavra, mais santificado eu serei. Oitava, por favor. Oitava marca: uma igreja que tem missões como estilo de vida. Elaine Robson Elaine, missões. Olha o que Jesus vai dizer no verso 18. Ele vai dizer assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus é o exemplo maior de missões. Ele deixou o lar celestial para vir no nosso meio. Missões é quando você abre mão da sua vida para abençoar os outros. E como é que eu posso abençoar? Ofertando. Como é que eu posso abençoar? Orando. Como é que eu posso abençoar? Jejuando pelas missões missionárias. Como é que eu posso abençoar? Indo e pregando, indo, orando e ofertando. Então, quando você separar as suas ofertas, saiba que as suas ofertas estão abençoando vidas. Quando você orar por missões, saiba que as suas orações são as suas mãos que podem tocar lá na África, lá na Nigéria, lá em Guiné-Bissau. E saiba, quando você está disponibilizando sua vida para fazer missões nas células, na sua casa, na sua família. E eu quero crer que daqui do nosso meio Deus vai enviar pessoas para as nações. Quem quer ir, abrir mão de tudo e dizer: Senhor, eu quero ser preparado, mas eu quero ir para as nações, eu quero pregar o teu nome, porque eu não sou do mundo, assim como o Senhor Jesus foi enviado ao mundo, Ele também nos enviou. Nona marca, por
por favor. Uma igreja que vive a unidade. Diga para o seu irmão: uma igreja unida jamais será vencida. Jamais. Unidade na diversidade. Somos diversos e muitos dons e talentos e recursos e vida, mas temos que ser unidos. Queridos, há uma só voz, um só coração, uma só fé, um só amor. Deus tem me escolhido e me colocado aqui diante de vocês como mensageiro do Senhor, aquele que direciona a igreja, aquele que mostra o caminho, aquele que aponta: precisamos ir nessa direção, precisamos ir nessa direção. E aí, queridos, nós unidos fazemos a vontade do Senhor. Verso 21, ele diz assim, já li, né? Diz: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Diga para o seu irmão, para que o mundo creia. Diga para o seu irmão: o mundo só vai crer em Jesus Cristo quando a igreja estiver totalmente unida. Toda divisão procede do diabo. Marque isso aí. Toda divisão procede do diabo. Irmãos, a igreja estava aqui, aí o inimigo entrou por causa dos ecos, da idolatria do eco. A igreja se dividiu. Aí o grupo saiu para lá, ficou 2 grupos. Daqui a pouco aquele grupo que se dividiu se divide mais uma vez, porque os ecos ainda estão lá e eles se dividem mais uma vez. E aquela igreja da onde foi dividida, ela tinha uma possibilidade de crescer, mas o inimigo foi lá e dividiu. Porque o inimigo, diga assim, o inimigo usa pessoas para dividir a igreja. Por isso, queridos, visão mais divisão, mas visão mais visão gera divisão. Existe e deve existir uma só visão, e essa visão é dada pelo Senhor à igreja, através de oração, através de busca, através de buscar no Senhor a visão para a igreja. Então, queridos, visão mais visão gera divisão. Mas quando a igreja está unida, e aí nós damos o toque da trombeta: irmãos, é célula, irmãos, vão para a célula. Tem muitos irmãos ainda com resistência com relação às células. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos que têm resistência: a tendência é você se esfriar e sair da igreja. Há muitas pessoas ainda que não entenderam o processo de Deus. Esta igreja nunca batizou tantas pessoas como tem batizado, ganhando pessoas para Jesus como tem ganho, na visão que Deus tem dado. Mas há muitos irmãos ainda resistentes a isso, e essa resistência pode gerar divisão na vida da igreja, e essa divisão destrói os relacionamentos. E destruindo os relacionamentos, a morte entra. E eu quero mostrar um texto sobre isso. Que pode existir morte, mas a igreja está aqui para ser a luz e o sal. Então, queridos, em nome de Jesus, não seja resistente à visão que Deus tem dado. Entre, faça parte. Deus, você vai ver como Deus vai trabalhar na sua vida, porque é aquilo que Deus tem direcionado, aonde muitos líderes estão sendo formados, pessoas que demorariam anos para serem formadas como pessoas de Deus, como líderes, estão sendo formados. Na terça-feira nós temos uma reunião chamada Treinamento Avançado de Líderes. Quase 100 pessoas vêm aqui para ser treinadas, para crescer no Evangelho, crescer na palavra, para que eles sejam verdadeiramente discípulos, não apenas pessoas que vêm à igreja, mas pessoas que desejam ser usadas. E todos nós devemos e desejamos ser usados.
Então, queridos, todas as pessoas que eu tenho visto resistentes à visão do seu pastor, a primeira coisa que acontece com elas, elas espiam, saem da igreja, e eu vou dizer uma coisa mais, não vão para a igreja nenhuma, e ficam longe do Senhor. Visão e visão da divisão. Então nós precisamos orar pela unidade da igreja. Eu pedi que nós estivéssemos orando para Deus fazer o que Ele está fazendo aqui, trazer unidade no nosso meio. Para terminar, 10ª marca, 10ª marca, uma igreja, diga, uma igreja que pratica amor e cuidado. Verso 26, diz assim o verso 26: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Olha o que Jesus está dizendo: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém, queridos? Então nós vemos uma igreja que destila amor e cuidado. Agora, para terminar, 5 minutos, 2 Reis, capítulo 2, 19 e 21. Eu vou mostrar para você o poder da igreja. A igreja que tem saúde, a igreja que é saudável. Jesus disse que a igreja seria o que? Sal e luz. Sal e luz. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. O ministério de louvor já pode assumir seus lugares. O texto está dizendo assim: os homens da cidade disseram, pode colocar lá, a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas desta cidade são más, e a terra é estéril. Diga assim: as águas são ruins e a terra é estéril. Havia uma cidade por nome Jericó, e os homens estão dizendo: olha, esta cidade, ela é uma boa cidade. Diga, Mirandópolis é uma boa cidade. Existem muitas cidades que são boas cidades, queridos. Mas olha o que os homens dizem para o profeta: profeta, aquela cidade, ela tem águas ruins, águas salobras, ninguém consegue tomar a água daquela cidade. Alguém já disse assim: se você tomar dessa água, você vai voltar para casa, porque a água é boa. Mas aqueles homens disseram: ninguém pode tomar da água dessa cidade, ninguém para aqui. E eles disseram assim: a terra é estéril. Queridos, a cidade estava bem localizada, a água não era boa, a terra era estéril, a terra é improdutiva. Querido, todos nós, aqui na cidade de Mirandópolis e nas cidades que nós conhecemos, estamos rodeados por espírito de morte, espírito de esterilidade. E a esterilidade espiritual é o que tem destruído a vida de uma igreja, é o que tem destruído a vida de uma cidade. E o homem disse assim: o profeta, eis que a cidade é muito boa, mas a água não é boa e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo. Diga, um prato novo. E então trouxeram um prato novo, e ele disse: coloque sal. Diga, sal. Diga, o sal que você está vendo aí é a igreja. Jesus disse que a igreja era sal e luz. Jesus disse que a igreja iria dar sabor ao mundo, e se o sal não prestar para nada, então teria que ser jogado fora. Mas a igreja presta. Diga, eu presto, porque eu sou igreja, eu tenho as marcas da saúde de Jesus Cristo. E ele disse: traga um prato novo. Trouxeram um prato novo. Diga assim: tudo que está na igreja, tudo que se relaciona com a igreja tem que ser novo. Diga, é novo. Deus não faz nada pela metade, é novo, é novinho. E ele colocou, então coloca o sal, colocou o sal no prato.
Então saiu ele ao manancial das águas. Diga, ele foi ao manancial e deitou o sal lá no manancial, onde as águas nasciam. Aí ele diz: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. E olha o que diz: ficaram pois saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. O Espírito Santo está falando com você, querido. Você é igreja, você é o homem, você é o profeta. É você que vai colocar o sal nas águas. É você que vai deitar o sal nas águas e vai tirar toda a morte da cidade de Mirandópolis, em nome de Jesus. É você que vai tirar toda a esterilidade da cidade de Mirandópolis. É você que Deus está dizendo como igreja: eu sou a igreja, eu sou a igreja. Todo espírito de dor, todo espírito de morte, todo espírito de angústia, todo espírito de agonia, todo espírito de destruição, todo espírito de esterilidade, o Senhor quer usar a sua igreja para redimir a cidade, para tornar não somente as águas da cidade, mas tornar os lugares da cidade saudáveis. Uma igreja saudável, ela gera saúde, ela gera vida, e ela coloca a morte para sair, para ir embora. Queridos, Eliseu usou o bom senso, usou a inteligência. Jesus disse em Mateus 5,13: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como poderá restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Queridos, a igreja como sal transforma a cidade, as comunidades, as pessoas, as vidas. Queridos, Deus está chamando você para pregar as boas novas, restaurar os contritos, proclamar libertação. Coloca o texto de Isaías 61, de 1 a 13. Olha só, 61, de 1 a 13. O Espírito do Senhor, vamos ler juntos. Isso é a igreja, vamos ficar de pé, porque é a igreja. E eu quero que você leia. Enquanto você lê, que o Espírito Santo incorpore isso como verdade dentro do seu coração. Vamos lá? Quando você dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele está sobre a igreja. Vamos ler juntos? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Verso 2: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Verso 3: a ordenar acerca daqueles que choram em Sião, que lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Você começa a glorificar o Senhor, porque você é esse ungido. Começa a orar, igreja. Começa a orar agora. Começa a orar, começa a declarar. Começa a dizer: eu sou a igreja. Começa a orar, querido. Começa a dizer: eu sou a igreja que anuncia as boas novas, a salvação, que prega o Evangelho, que restaura as cidades assoladas. Olha lá, eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora e restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. Você é a igreja, você é a igreja saudável, você é a igreja que tem vida. Começa a orar dizendo: Senhor, traga saúde para mim, traga saúde para minha casa, traga saúde para minha igreja, traga Senhor, para que eu possa ser para os outros a bênção que o Senhor deseja que eu seja. Queridos, libere os seus dons, fale em línguas, ore nesse momento,
Pai, o nosso culto começou quando nós saímos da nossa casa. E como diz o Eusébio na Bíblia, meu Deus, a nossa alegria já começa, Senhor Deus, quando nos preparamos para estar na tua casa, para louvar o teu nome e te engrandecer. Deus, nessa noite nós agradecemos pela tua palavra, Senhor. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque essa noite o Senhor nos dá o teu servo. Como um instrumento nas tuas mãos. Nós glorificamos o teu nome, Deus, e pedimos que a tua igreja, Deus, seja, Deus, a igreja que alegra o coração do Senhor. Que a cada dia, Deus, nós possamos ter alegria em fazer, ó Deus, acontecer nesta cidade, ó Deus. A unção do poder que há em ti, Senhor. Ó Deus, ministra no coração de cada um nessa noite. As famílias aqui representadas, Senhor Deus, que sejam famílias edificadas no Senhor Jesus Cristo. E assim, Pai, nós possamos crescer como igreja. E como igreja nós possamos sair da esquadra parede, ó Deus, para levar a tua palavra, a mensagem de salvação àqueles que ainda não te conhecem. Louvamos o teu nome, Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. E ela, Senhor Deus, tem penetrado na nossa alma, Senhor, e tem nos transformado de dia em dia. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga para ela, você é a igreja. Você é a igreja. Diga para ela, temos que ser um. Temos que ser um. Deus o abençoe.